Aula 30. A primeira epístola de Pedro. Essa é a primeira epístola do apóstolo Pedro. Esse documento neotestamentário versa sobre questões gerais e nos leva a refletir sobre vários aspectos da vida cristã, tais como a gratidão a Deus, a santidade exigida aos crentes, os fiéis como povo escolhido, deveres conjugais e etc. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é outra epístola que compõe o bloco de epístolas universais e foi escrita para animar os fiéis, levando-os a estarem firmes durante o sofrimento, conduzindo-os à santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O autor exorta os fiéis a permanecerem firmados em procedimentos corretos, a fim de levar os malfeitores a glorificarem a Deus através do nosso procedimento. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Essa epístola é abrangente, pois alcança judeus e gentios, muito embora fora principalmente dirigida aos cristãos hebreus. Poderíamos dizer que sua natureza é geral, pois não objetivava abordar problemas específicos de uma igreja local, mas uma circular que tensionava exortar e edificar os crentes de muitas regiões e culturas diferentes. Segundo Leighton, 1 Pedro é um esboço muito claro, ainda que resumido, das consolações e instruções necessárias para animar e dirigir um cristão no caminho do céu. O autor de 1 Pedro instrui-nos sobre a perseverança, demonstrando que é através dela que colocaremos os inimigos em fuga. Na mente do autor, parece claro o fato de que, sem demonstração firme diante das provas, o crente permanece à mercê das difíceis circunstâncias e acomodado à realidade do pecado. O apóstolo, diante disso, e relembrando o Levítico, orienta os fiéis a seguirem o exemplo maior. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa maravilhosa carta também tem sido corretamente intitulada pelos eruditos de A Epístola da Esperança.
pois ressalta que existe uma esperança eterna que conduz à salvação. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Foi desejo de seu autor inspirar e encorajar os crentes, tanto judeus quanto gentios, a permanecerem fiéis e suportarem as perseguições, oposições e levantes malignos, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro escreveu essa carta tendo em mente as igrejas e não um público específico. Essa primeira carta é uma abordagem geral sobre assuntos diversos. A primeira epístola de Pedro. Data: as antigas tradições afirmam que o apóstolo Pedro foi martirizado por volta do ano 65 depois de Cristo, durante as terríveis perseguições infundidas sobre o governo de Nero. Assim, sua provável data é mais precisa se a fixarmos próxima desta data ou pouco antes de seu martírio, entre 63 a 65 depois de Cristo. O autor de 1 Pedro instrui-nos sobre a perseverança, demonstrando que é através dela que colocaremos os inimigos em fuga. A primeira epístola de Pedro. Autor: Parece não restar qualquer dúvida sobre o autor dessa epístola. A autoria de Pedro é aceita desde a antiga tradição, bem como vista e evidenciada através da epístola que leva o seu nome. Há argumentos que procuram sustentar que Pedro, por ser um inculto pescador, não estaria apto a falar e escrever em grego. No entanto, tais argumentos não podem ser sustentados quando entendo que Pedro, desde sua infância, já convivia com o grego koiné, sendo ele galileu. Sabemos que o koiné não era a língua clássica, mas vulgar. E que, além do mais, Pedro possuiu tempo suficiente para aperfeiçoar seus conhecimentos antes de escrever tal epístola. A própria evidência interna da epístola revela que seu autor foi Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esta carta foi escrita por ocasião da visita de Pedro à Babilônia. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Jesus Cristo, revelado em Pedro.
possível encontrar muitas formas como Jesus se revela nessa epístola, como por exemplo, o Senhor ressurreto, revelação reforçada pelo versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, ou ainda, Jesus Cristo, o que prova nossa fé, revelação reforçada pelo versículo 7 do capítulo 1 de 1 Pedro. No entanto, a revelação do Mestre que mais se ajusta à mensagem de toda a epístola é Jesus Cristo, preciosa pedra angular. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Jesus Cristo se revela na primeira epístola de Pedro como preciosa pedra angular. Tema central: